meios impressos eletrônicos, agora as novas mídias, que terão importância fundamental nessa campanha, as redes sociais da internet. Atenção para essas novas mídias, terão muita importância, sim. Aliás, já começam a ter agora na campanha. Né? As mídias estão antenadas aí no Twitter e tal, alguns me acompanham. A quarta articulação e a quinta perna, a mobilização. Então, com isso, nós fechamos os conceitos do marketing. É claro que a comunicação assume um papel estratégico, eu diria, do ponto de vista de importância desses eixos, porque, evidentemente, a comunicação vai transportar, né, esse discurso para as massas. E, particularmente, essa comunicação é importante dentro do que se chama estado de espetáculo. Há um livro do Roger Guerrard Schwarzenberg, um belíssimo livro chamado O Estado de Espetáculo, onde ele mostra como os atores políticos, governantes, presidentes, se apresentaram, né, desde o Kennedy, desde o Hitler, os presidentes franceses, o Chateaubriand, o Mitterrand, chega até o Kennedy, mostrando como eles se apresentam, quais os discursos que estavam por trás e até como é que eles trabalharam o conceito de família, né? Até hoje as pessoas têm na mente, na vida dos Kennedy, o filho do Kennedy entrando, quando ele despachava, né, no salão oval, tem o Jono brincando, assim, no salão oval, aquela fotografia até hoje toda mito americano, entendeu? Tá? São detalhes estéticos que, de uma certa forma, aproximam um candidato das massas. Né? Alguns malucos megalomaníacos, né? Por exemplo, o Marechal Idi Amin Dada, né? De Uganda, chegava a dizer que se encontrava com Deus. Aí o repórter perguntou, mas pode, todas as vezes que é necessário. O cabo do exército de Uganda, que se transformou depois em ditador. Você deve ter visto um belíssimo filme com o Marechal Idi Amin Dada, a história dele e tal. Então, alguns usam ainda recursos populistas para tentarem fazer uma aproximação maior com as massas. No Brasil, nós começamos a lembrar os grandes atores brasileiros mais bem-sucedidos, principalmente com Getúlio. Getúlio realmente era um líder populista. Tinha qualidades excepcionais. O Getúlio, ele se apresentava como um estadista providencial, como pai dos pobres. O Lula, quando diz que gosta de vir do Getúlio, e tem duas características, que ele é o herdeiro do Getúlio e do Juscelino, porque o Getúlio realmente ele fez um governo para as massas, né? E realmente considerado, né, o pai dos pobres. O Juscelino já tinha do ponto de vista do discurso estético, já carregava, transmitia uma simpatia. Ele era um sujeito sorridente, que gostava de abraçar, ia ao encontro das massas do abraço. Entendeu? Então, o sorriso do Juscelino era a própria estampa da simpatia. Né? Já tivemos depois do Jânio com um estilo histriônico. O Jânio, evidentemente, ele sabia que a imprensa gostava do serviço histriônico, então ele ditava as coisas que iam sair da imprensa, ele ditava manchetes, ele sabia que um gesto transbocado dele iria dar muita repercussão. Então o Jânio realmente foi talvez um dos mais instintivos, diria, precursores do marco político moderno, porque ele realmente carregava, pontuava nas frases. Né? Vocês conhecem uma das campanhas contra a Demar, em São Paulo, o
Adhemar contratou, na época, uma pessoa para fazer uma pergunta cavilosa para o Jânio, e essa pergunta gerou uma resposta também que hoje é considerada uma das mais engraçadas do marketing político, né? Foi quando o repórter, pago por Adhemar na época, perguntou ao Jânio por que ele devia tanto. Vocês conhecem a resposta. Jânio, eu bebo porque é líquido, só de eu comer ia. Então, eu bebo porque é líquido. Se fosse sólido, eu comeria. O Jânio, portanto, tinha essa visão, vamos dizer, de chamar a atenção pelo impacto. E lembra uma campanha perfeita aqui em São Paulo, que foi quando o Fernando Henrique disputou o Fernando Henrique, achando que ia ganhar a campanha, no finalzinho e tal, sentou-se na cadeira, né, com a prefeitura, e o Jânio, depois que ganhou, teve que espanar a cadeira. Mas o Jânio ganhou essa campanha, veja bem, dentro de um estúdio de televisão. Ele não foi em nenhum momento na periferia. O Fernando Henrique correndo aqui a periferia de São Paulo, com o seu blazer inglês, né, e o Jânio fazendo um discurso autoritário dentro do estúdio de TV Record aqui na Vida de Luna, ao lado do Neuá, doente, e parecia aquela foto assim, coisa de Cristo, o Neuá calado, e o Jânio, cabelos revoltos, olhos esbugalhados, e passando um carão, né? Bandida para estar na cadeia, enfim, passavam uns 10 minutos de esculhambando vai passando a autoridade. Ele ganhou a campanha sem estardalhaço, com o pé dentro do chão, porque ele realmente tinha um discurso que naquela época era muito eficaz, era o discurso da segurança, contra a criminalidade, contra a bandidagem. Pegou muito bem. Entramos depois, evidentemente, aí no ciclo dos anos de chumbo, em 1964, e aí nós tivemos aí um marketing governamental com muita ênfase no desenvolvimentismo, na segurança. Foi quando o Brasil passou, evidentemente, a conhecer um lado só da moeda. Diria que nesta época, né, tivemos até uma certa sofisticação na comunicação publicitária, porque tinha lá um coronel que era muito hábil, ele era muito estudioso da arte publicitária, e nessa época, não se lembra disso, mas foi quando algumas campanhas cívicas deram muito sucesso, o Sigismundo, a campanha de vacinação, enfim, e as crianças eram particularmente um público muito de interesse, porque queriam pegar realmente a família, meter no coração da criança. Então os hinos cívicos, a bandeira brasileira, sempre jogado no dia a dia, com palavras boas à segurança nacional, o desenvolvimento. O Brasil foi todo levado com o campo, e o marketing, evidentemente, foi um marketing de enaltecimento ao civismo. Né? Saímos dos anos de chumbo, entramos então aí na era da redemocratização, em 1986, com Pedro Sarney, e aí passando depois da época do Sarney, o marketing governamental foi estruturado de maneira muito, até bastante séria, mas o governo precisava não de marketing, sim de governar, porque o Sarney criou na época um conselho de comunicação composto por 25 nomes publicitários famosos, tinha lá o Guairi, tinha o Marcus, tinha o Brito, que foi o Rio Grande do Sul, esse porta-voz do Tancredo, o Brito, o Paulo Salles, e eu fui o secretário do conselho desse conselho de comunicação. E ele se reuniu uma vez por mês em Brasília e fazíamos planos espetaculares de comunicação, e vimos que o governo Sarney
não cumprir. Aí eu mesmo propus a extinção dentro do centro de comunicação. O governo precisava realmente era governar, porque se você não tem um conteúdo adequado, não adianta comunicação.